Você já parou para pensar o que acontece depois da morte? E se, ao fechar os olhos pela última vez, o seu destino eterno já estivesse decidido, sem nenhuma chance de voltar atrás? Jesus contou uma história tão forte, tão impactante, que atravessou séculos como um alerta para toda a humanidade. Hoje, você vai conhecer a história do pobre Lázaro e do homem rico. E no final, talvez você nunca mais enxergue a vida da mesma forma. Você conhece ou já ouviu falar dessa passagem bíblica? Então, venha conhecer agora uma das parábolas mais impactantes já contadas por Jesus Cristo. Essa não é apenas uma história antiga, é um espelho, um alerta, uma mensagem direta para o coração humano, uma reflexão sobre as nossas escolhas e o impacto que elas têm, não apenas aqui, mas na eternidade. A história começa de uma maneira simples, mas poderosa. Jesus diz que havia um homem muito rico, extremamente rico, um homem que, aos olhos do mundo, tinha absolutamente tudo o que se poderia desejar. Imagine a cena. Esse homem se vestia com roupas finíssimas, de púrpura e linho, tecidos caríssimos que eram símbolos de poder, de prestígio e de um status social elevado. Para ele, todos os dias eram dias de festa. Sua casa era palco de banquetes luxuosos, com comida em abundância, música, conforto e todo tipo de prazer que o dinheiro poderia comprar. Nada lhe faltava. Ele tinha tudo o que a vida material podia oferecer. No entanto, em meio a toda essa opulência, algo essencial estava faltando em seu coração: a compaixão. Enquanto a festa acontecia lá dentro, do lado de fora, à porta da casa desse homem, jazia um pobre chamado Lázaro. A imagem de Lázaro era o completo oposto da vida de luxo do rico. Lázaro não tinha forças. Seu corpo estava coberto de feridas abertas, e a fome o consumia dia após dia. O seu maior desejo, o seu sonho, era poder comer as migalhas que caíam da mesa farta do rico. Mas ninguém, absolutamente ninguém, lhe dava nada. A sua única companhia eram os cães, que, em um ato de instinto, vinham lamber as suas feridas. E o rico, ele passava por Lázaro todos os dias. Ele via o seu sofrimento. Ele sabia da sua existência, mas ele escolhia ignorar até que um dia a morte chegou para os dois. Primeiro, Lázaro morreu. E a Bíblia nos conta algo poderoso. Os anjos o levaram para junto de Abraão, um lugar de consolo, de descanso e de paz eterna. Todo o sofrimento de sua vida terrena havia acabado. Logo depois, o homem rico também morreu. Ele foi sepultado com todas as honras que o seu dinheiro podia comprar, mas a sua alma despertou em um lugar de tormentos. No inferno, em meio ao fogo e a uma dor indescritível, o homem rico levantou os olhos e, de muito longe, ele viu Abraão. E ao lado de Abraão, para sua surpresa, estava Lázaro. O mesmo Lázaro que ele ignorou todos os dias, agora estava consolado e em paz. Desesperado, o rico gritou com toda a sua força: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão respondeu com uma verdade inescapável: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro, por sua vez, apenas sofrimentos. Agora ele é consolado, e tu estás em tormentos. E então veio a sentença final, a confirmação de um destino selado. Além disso, entre nós e vós existe um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para aí não podem nem os de lá passar para cá. Não havia mais volta, não havia saída. O abismo era intransponível. Em seu desespero, percebendo que sua própria situação era irreversível, o rico fez um último pedido. Um pedido não mais para si, mas para sua família. Ele disse: Então paicotei, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai,
pois tenho 5 irmãos, que ele os avise, para que não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu de forma direta: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu, ainda acreditando em uma solução espetacular. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles vão se arrepender. E a resposta final de Abraão foi uma lição poderosa. Se eles não ouvem a palavra de Deus, que já lhes foi dada, não se convencerão, nem mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Essa história nos ensina algo assustadoramente claro. Nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas. O homem rico não foi condenado por ser rico. Ele foi condenado porque teve a oportunidade de amar, de ajudar, de fazer a diferença na vida de alguém e escolheu conscientemente ignorar. Ele viveu apenas para si mesmo. Lázaro, por outro lado, sofreu em vida, mas sua confiança permaneceu em Deus, e no fim ele encontrou o consolo eterno. Enquanto há vida, há tempo de mudar, tempo de ouvir a palavra de Deus, tempo de amar o próximo como a nós mesmos, porque depois da morte não haverá um novo aviso, não haverá um milagre de última hora, não haverá retorno. Se esta história falou com você, reflita sobre as suas escolhas diárias. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas poderosas como esta. Curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe profundamente a sua vida.